Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Sim, fazia uns 3 meses que a gente não fazia entrevista, mas voltamos. E hoje com a gente, lembrando que a última entrevista a gente falou com uma atleta que joga na Itália. Saímos da Itália e vamos agora para a Espanha para conversar com a Lohana Dias, que é atleta de futsal. Seja bem-vinda, Lohana. Mais conhecida como Loura, que é como eu vou chamar daqui para frente. Muito obrigada, Fred. É um prazer estar aqui falando contigo. Bom, gente, antes da gente começar, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, esse slogan ao meu redor. Já deixa o like no vídeo, o comentário e vamos começar o bate-papo. Greg, solta a vinheta. Muito bem. Como de praxe, vamos passar pelo currículo da atleta. Ela tem um baita currículo, então vou ficar um tempo aqui falando. Vou até abrir aqui minha colinha. Ela que começou no Clube Alegre, lá no Espírito Santo, em 2008. Foi para o Unesc Criciúma, de 2009 a 2012. Passou por Balcom. É Balcom que fala, né? Balcã. Balcan, também de Santa Catarina, em 2010. Barrateiro. Também de Barateiro. Barateiro, desculpa, também desculpa, gente, desculpa. De 2013 a 2016, Jacareí, de 2014 a 2015, Taboão da Serra, que a gente vai falar bastante desse time aí que é de São Paulo, de 2017 a 2020, e tá na Espanha no Futsi de 2021 até os dias atuais. Ela que já participou da seleção catarinense em 2011, seleção brasileira universitária em 2018 e seleção brasileira principal de 2018 a 2022. Alguns prêmios individuais dela: artilheira Mirim em 2008, artilheira da Taça Brasil Adulta em 2013, vice-artilheira estadual catarinense adulto 2015, artilheira da Copa TV TEM em 2018, melhor jogadora do JUBS de São Paulo em 2018, atleta revelação do CATS, que é o Taboão da Serra, 2018, top 5 de revelações da La Liga 2020 e 2021, e os principais títulos: campeã da Taça Brasil Sub-15, 17 e 20, e tricampeã da Taça Brasil Adulta, campeão da Liga Nacional 2014, bicampeão da Libertadores da América, que vamos falar bastante de Libertadores também, 2015 2016, bicampeão da Copa do Brasil 2019 e 2020, campeão do Comunidade Madrid de 2021, campeão da quarta Europa Tournée, acho que esse é o campeonato, 2021, campeão da La Liga Espanhola 2021, fora isso, pan-americana, campeã pan-americana, primeira FISU América Games 2018, amistosos de Brasil e Argentina, Brasil e CE, o que é o CE? É, era a seleção cearense. A gente A fez seleção. 2 amistosos com a seleção cearense. Legal. E amistoso internacional Brasil e Espanha, então só um pouco do currículo dela, que é extremamente vasto. E, Loura, para a gente começar, vamos voltar lá para os tempos mais primórdios, quando você era uma pequena lourinha. Como é que Sim. foi seu início com a bola? Como é que foi o começo de você jogar bola? Você teve muitas dificuldades, encontrou muitas barreiras, a família sempre te apoiou. Então, como é que foi, antes de você virar atleta profissional, como é que foi a sua juventude, a sua infância com a bola? Então, foi uma coisa bastante natural, porque ao lado da minha casa tem uma praça, e nessa praça tem uma quadra de futsal. Então, quando eu ia brincar ou quando eu ia jogar algum jogo, sempre era dentro da quadra de futsal. E logo, apesar de fazer várias coisas, já fiz atletismo, handball e mais as brincadeiras de soltar pipa, peão, essas coisas que a gente faz no Brasil, eu jogava futsal também. Então foi um caminho bem natural, e logo levando isso para a escola e logo indo para escolinhas de futsal. Então foi uma maneira bem natural de começar a jogar. E aí, como é que você entra no Alegre? O Alegre você já entra para as categorias sub, né? Para as categorias infantis, sub-15, sub-17. Então, como é que foi chegar nesse clube? Você tem que passar por uma peneira, você foi convidada? Como é que funcionou esse seu primeiro clube aí da carreira? Então, a minha geração foi uma geração sortuda, porque apareceram várias meninas que também jogavam futsal ao mesmo tempo. E aí a gente tinha um professor que é apaixonado por futsal, e resolveu montar uma escolinha de futsal feminino. Então a gente treinava todos os sábados, toda manhã, nos encontrávamos, eu me lembro que foi cerca de 30 a 50 meninas. Para uma cidade pequena de 30 mil habitantes, é muita coisa. E logo que foi sendo levado a sério, a gente começou a estudar na mesma escola para participar das competições escolares, municipais, estaduais. Então, a gente teve a sorte de encontrar um bom professor pelo caminho. Vou até citar o nome, Newton.
Ah, legal. E você, no ano seguinte, em 2009, vai lá para Santa Catarina. E primeira coisa, vamos falar um pouco mais da parte humana. Como é que foi você tão jovem sair do seu estado, da sua cidade, que é uma cidade menorzinha, né, que é Alegre, para ir para Santa Catarina? Como é que seus pais lidaram com essa mudança? Como é que veio o convite? Como é que foi esse processo para você jogar no Criciúma? Então, nesse ano que a gente começou a estar junto, antes do convite de ir a Santa Catarina, comecei a jogar muitas partidas, campeonatos estaduais, e aí meu professor entendeu que eu gostaria sim de ser um atleta e outras más, né, que também tentaram a vida de atleta. E aí surgiu um convite para um teste, né, na Unesc de Criciúma, em Santa Catarina. E eu cheguei e falei para minha mãe e para minha avó, que morava com elas, e disse, ó, tem uma proposta assim, e eu tenho curiosidade de saber como é, de saber se eu vou gostar, e é o meu sonho. Eu era muito nova, tinha 14 anos de idade. Minha avó não gostou muito, mas minha mãe, ela comprou a ideia. E aí a gente ficou conversando bastante e como vai ser, como é, onde vai morar, onde vai estudar, quem vai com você. Então, no fim das contas, com muita conversa, minha mãe e minha avó aceitaram e me deixaram ir para Santa Catarina e buscar meu sonho. Legal. E como é que foi ficar longe da família, né? Que a gente tem eu pelo menos já conheci algumas pessoas que jogaram em categorias de base, jogaram em times ainda infantis, né? Antes de chegar na categoria adulta. E tem muita gente que eu conheço que desistiu porque não aguentou ficar longe da família, por exemplo, que a saudade bateu mais forte. Então, como é que foi você tão nova ficar longe da sua mãe e da sua avó, que as pessoas eram mais próximas, que você tem um contato familiar maior? Foi muito difícil? Então, foi. Nos primeiros meses eu pensava que não ia conseguir, mas eu acredito também que por ser muito nova, isso também me ajudou, porque tudo é novidade, tudo é diferente, região sul, região sudeste são muito diferentes. E muitas meninas também da minha idade que jogavam por ali, então às vezes no final de semana uma amiga me chamava para ir para casa dela e eu tinha essa convivência familiar, porque acaba que as companheiras de time são a nossa segunda família, porque a gente passa mais tempo com elas propriamente do que a nossa própria família, sabe? Então, no primeiro momento, sim, foi bastante difícil. Pensei muitas vezes se eu ia ficar, se eu não ia ficar, mas logo fui me adaptando. Jogar numa equipe que te dá essa condição de tudo é organizado, você tem sua ajuda de custo, você está estudando num bom colégio, você tem uma estrutura de clube que te aporta com tudo. Então, coisa, pouquinho a pouco, ó, tá indo em espanhol já. Pouco a pouco, fui me adaptando, gostando e acabei conseguindo ficar 4 anos nesse clube. Pô, legal. E, bom, daí você também ali nesse meio do processo, esses 3 anos de Criciúma, você também acaba passando pelo Balcão nesse meio do caminho, né? Como é que foi essa passagem? Porque você fica no Criciúma de 2009 a 2012, só que em 2010 tem essa passagem por esse clube também de Santa Catarina. E também é um clube Sim. de Criciúma, é de outra cidade? Como é que funcionou esse meio campo aí? Sim, teve duas passagens que são parecidas, que são a de Balcã, de Balneário Camboriú, e Jacareí. Eu atuava por Criciúma e atuava pelo Barateiro quando aconteceu essas passagens. Que em competições oficiais da CBFS, né, pelo menos naquela época, se podia convocar para uma competição nacional uma atleta de outro time. Por Uhum. exemplo, eu fui convocada para a Taça Brasil para jogar com a equipe de Balneário Camboriú e porque minha equipe não estava classificada. Então, aceitei esse convite, joguei essa competição nacional, que é uma das competições mais importantes a nível nacional do Brasil, com a equipe, tive essa passagem de 20 dias, um mês mais ou menos, e para uma competição muito importante, e logo voltei para o meu clube. Creio que em categoria de base é mais permissível essa Ah, situação. acho que sim. Daí o Barateira, antes você vira atleta profissional ou é no Criciúma, já que já vira categoria No adulta? Barateiro. No Na Barateira. verdade, no Criciúma, eu tive algumas passagens pelo adulto, mas como como o atleta que está se formando para ser um adulto. Tive minhas passagens, mas era mais categoria de base. É, No aquela fase Barateiro, de.
aquela fase de transição, né? De treinar com o time Isso, principal, de ir mudando. É mais isso, comum a gente ver hoje em dia o atleta mais novo ficar migrando entre o time de base e o profissional para ganhar uhum, experiência. E sim. aí, eu vou te fazer uma pergunta. A última jogadora que a gente entrevistou foi a Luísa, que ela joga na Itália, né? Luísa Daí, Bortolini, isso, ela mesma. isso. A gente foi a última entrevista nossa e eu vou fazer a pergunta para ela que eu fiz para você. Nessa hora de virar profissional, por que você escolheu continuar no futsal e não migrar para o futebol de campo? Porque a grande maioria das atletas de futebol de campo, elas começam no futsal e migram depois para o campo, muitas vezes. São poucos que começam direto no campo. Por que você não tomou essa decisão de migrar para o campo e ficar no futsal, nesse momento de se profissionalizar? Eu acho o campo e o futebol feminino e o futsal feminino é como uma certa incógnita para mim, por vários pontos de vista, ao mesmo tempo que eu tenho. Eu sempre me considerei salonista, pelo estilo de jogo, sempre joguei futsal, já tive algumas oportunidades de ir para o campo, mas eu nunca gostei de mesclar as duas coisas. Claro, hoje em dia, principalmente, tem a ilusão de que o campo te paga melhor, você vai ter uma carreira financeira melhor, né, uma estrutura melhor. Em contrapartida, eu tive muita sorte com os clubes de futsal que eu passei, porque sempre me deram muita estrutura, estudos, uma boa convivência em geral, sabe? Então, eu nunca tive nem oportunidade de trocar e nem vontade de trocar o futsal pelo futebol, na verdade. Ah, legal. E daí você chega no Barateiro, que é onde você vira profissional, e como é que foi a sensação? Porque até então você está nas categorias de base, você está tentando correr atrás de um sonho. E ali você meio que concretiza isso quando você se torna profissional. Depois você tem que se provar para se manter em alto nível e jogar pelos clubes. Mas ali, aquele momento, você vai jogar profissionalmente. Então, como é que foi para você como pessoa esse momento de, beleza, agora eu sou profissional? Como é que foi essa sensação, falar para a família? Como é que foi essa experiência? Então, quando eu fui para o Barateiro, foi uma contratação bem clara. Que me lembro que a presidente me falou: você vai ser. Eu tinha 18 anos. Você vai ser contratada para jogar no nosso sub-20, mas é um atleta que vai jogar no adulto. Ou seja, era. E como futsal é carente de competições oficiais, digo, no caso, jogo todo sábado, ou jogo a cada 15 dias, ou 3 jogos ao mês, a gente é muito carente disso aí no Brasil, de uma organização desse tipo. Então, eu sabia que eu ia ter um calendário cheio por jogar duas categorias e que eu tinha que provar que eu podia estar jogando um sub-21 adulto, né? E minha família não é muito esportista, não acompanha muito futebol, futsal, voleibol, não acompanha muito. Isso é uma coisa meio isolada minha. Então, sempre levando, ó, mãe, vó, vou trocar de equipe e agora vou morar em Brusque e vou jogar numa equipe em duas categorias e vou ir para o adulto. Então, é sempre, ó, minha filha, vai, corre atrás dos seus sonhos, cabeça boa, não arruma briga e assim. Então, sempre levando com muito bom senso e entendendo as minhas escolhas. Entendi. E para quem não te conhece, como é que é a Loura jogando bola? Fala um pouquinho aí de você, como é que é o seu perfil, porque se sua mãe só falou para você não arrumar briga, eu já dou para ver que você é meio brava, né? Não, é que dentro de quadra, eu acredito que todo mundo se transforma um pouco. Adrenalina, semanas de treino e a pressão de jogar em equipes que tem essa pressão de você necessita ganhar jogos, ganhar títulos. E sempre passei por equipes assim. Dentro de quadra, eu me considero muito fria. A verdade é essa, muito fria a ponto de calcular tudo que eu vou fazer, de não sentir essa que muitas vezes diz que tem um friozinho na barriga e que te deixa nervosa. Eu tenho friozinho na barriga, mas não é a ponto de ser nervosismo. Então, nesse ponto, eu me considero muito fria. E dentro da quadra, sou bem calculista, a verdade, nesse ponto. E, claro, tem dias que essa coisa de ser brava, às vezes sai um pouco do controle por conta da adrenalina e tudo isso, mas sou bem calculista e fria dentro da quadra, me considero. Ah, da hora. E aí você vai pro Barreteiro, e aí você tem a sua primeira conquista, tirando as Taças do Brasil, que é a Liga Nacional, né? E como é que foi ser campeão da Liga Nacional, né? Você já tão jovem, já batendo o título brasileiro, né? Então, como é que foi essa experiência? Como é que foi esse campeonato? Conta um pouco pra gente.
Então, era uma equipe bem jovem, né? A gente estava nessa construção de ganhar uma competição importante e há bastante tempo a gente estava trabalhando isso. E, inclusive, a gente estava mudando muita coisa na confederação e já tinha rumores de ser a última liga, né? E tudo isso. E a gente, por um bom tempo, 2014 que a gente ganhou, ficou um bom tempo sem Liga Nacional. Então, teve um gostinho ainda mais especial por tudo que estava acontecendo e a gente ganhar a Liga Nacional e ganhar a Liga Nacional tão nova, participando desse título. É uma conquista que eu tenho na memória da final, que a gente jogou a final contra a Firmali, que é uma excelente equipe brasileira também. E é uma conquista que a gente não tira, não esquece pelo tão importante que ela é. Isso daí esse título foi pelo Jacareí já, né? Certo? Não, esse título foi com o Barateiro. Com o Barateiro. Aí você vai pro O Jacareí foi a mesma coisa. Eu fui jogar uma competição convocada e por uma equipe de São Paulo. Entendi. E Jacareí no futsal até com uma equipe bem conhecida, né? As pessoas, para quem acompanha futsal, é um time já com um nome mais conhecido. E aí você vai em 2015 disputar uma Libertadores da América. Como é que Sim. foi jogar o principal torneio do continente, né? E como é que foi ganhar ainda por cima, né? Foi sua primeira Libertadores? Já bateu o campeão na primeira Libertadores, foi isso? Sim, sim. A Libertadores da América é a única competição oficial de futsal feminino do mundo, né? Se eu não me equivoco, porque, por exemplo, aqui na Europa não tem uma Champions League oficial. A UEFA não faz. O torneio europeu que a gente ganhou ano passado é uma competição, a UEFA autoriza, mas não é Champions League. Teve outro europeu aqui também que fizeram, que chamaram Champions League, mas tampouco é oficial. Então, a Libertadores Conmebol é a única competição feminina realizada por uma confederação tão importante que é a Conmebol. Eu não sei se na Ásia não, sabe? Então, não sei. Eu sei que a Libertadores tem todo esse respeito, todo esse prestígio, é uma competição muito importante, espelho para a gente que está aqui na Europa, inclusive. Né? Então, Impressionante. enfim, sim. Mas foi uma competição incrível, uma das melhores em termos de memórias e que a gente muito amigas, sabe, sabendo que na próxima temporada ia mudar muita coisa, porque Libertadores já é no final da temporada, né? Então eu sabia que algumas amigas iam para outros lugares, então a gente viveu aquilo com muita intensidade. Foi uma competição, experiência de nunca ter jogado uma partida contra um time internacional. Eu, particularmente, não tinha passado por isso ainda. Equipes de Uruguai, Colômbia, Argentina, Paraguai. Todo mundo falando espanhol, a gente aqui, brasileiro, português, e não entendia nada. No final, a confraternização das equipes também. Foi uma competição super bacana. A Conmebol, naquela época, já fazia bem. Imagina, creio que essa última que teve uma repercussão muito boa também, que o Taboão inclusive foi campeão, deve ter sido com uma organização melhor ainda, uma estrutura melhor ainda. E onde foi disputada essa Libertadores, a de 2015? Em Santiago, no Chile. Ah, legal. Daí como é que foi essa? Eu acho que creio que foi sua primeira viagem internacional, né? Pelo menos a trabalho. E como é que foi Sim. essa experiência de sair do país, chegar em outro país? Essa parte mais humana, assim, você passeou lá por Santiago, deu para dar uma turistada, como é que foi? Foi incrível, porque a gente aquele filme na cabeça que passa, né? Você sai daquela cidadezinha e você vai passando por etapas e logo chega no ápice da carreira, que naquele momento era aí. Você fala, caramba, que legal, que quanta conquista eu tive, olha onde eu tô no caminho certo. E isso passa enquanto você vai andando pelas ruas. E Santiago é uma capital muito bonita, cordilheira, foi incrível. Memórias incríveis. Imagino. E é assim, eu falei que fiquei impressionado, mas é triste saber que instituições como a Conmebol, como primeira vez para a Conmebol tinha que organizar o campeonato, mas a UEFA, por exemplo, não tem essa preocupação em cuidar do futsal feminino, né? É meio bizarro isso, porque eu acho que todo tipo de futebol, tanto de campo quanto
o de salão, quanto de areia, todos eu vejo que tem bastante público, as pessoas gostam de assistir. E eu vejo que as confederações exploram muito pouco, eles dão muita pouca importância, principalmente para o feminino. O feminino é triste ver mesmo que tem uma certa negligência no mundo, né? Com as competições. Sim. E Exemplo é o Mundial. Existe Mundial de futsal feminino não sei quantos anos, e você não tem uma estrutura, uma pessoa que possa organizar, que queira organizar um Mundial de futsal feminino. Não é que não vende o produto, não é que não dá repercussão, é que você, quem está aí, não investe. Igual teve a final do, exemplo claro, teve a final do futsal, do Campeonato Europeu de Seleções de Futsal Feminino. A final, eu até fui ver a final em Portugal, um estádio com 8.000 pessoas. Um estádio não, um ginásio com 8.000 pessoas vendo futsal feminino. E deixaram um espacinho assim, que é para a Espanha, né? Eu fui na torcida da Espanha porque tinha companheiras do clube jogando ali. E a torcida de Portugal, incrível. E toda Portugal passando na rádio, passando na TV, que ia ter a final do futsal do Campeonato Europeu. E eu vendo aquilo, eu falei, caramba, o que Portugal está proporcionando aqui é incrível. Só que na Espanha, a partida não foi nem passada na televisão. Então, você vê isso e pensa que não dá para entender, sabe? eu Mas, concordo, eu acho bizarro, porque para mim, assim, lógico que essas instituições querem dinheiro, porque querendo ou não, o esporte já virou um negócio. claro, E, cara, dá para ter dinheiro, dá para ter muito dinheiro. Por isso que eu falo que é muito mal trabalhado, assim, é muito negligenciado. É, perdendo talento e eles perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro, que é o que eles querem, no final das contas, né? claro. Mas voltando para sua carreira, você ganha a primeira Libertadores e não satisfeito, no ano seguinte vai ganhar a segunda. E como é que foi ir defender um título? Na verdade, a segunda foi um pouco triste, porque eu lesionei meu joelho, Hum, rompi o ligamento cruzado, então essa Libertadores é mais simbólica do que jogada. Então, mas foi é também uma experiência, não deixa de ser, não deixa de ser memórias, porque você lida com você mesmo. E talvez seja mais difícil que lidar com pessoas, porque é você com seus pensamentos, você com os seus dilemas, com os seus fracassos e sucessos. Então, é um ano glorioso para a equipe, porém, para mim, com os meus desafios pessoais de ter que lidar com a lesão, de cirurgia, de recuperação, enfim. 2016 foi um ano duro. e como é que foi? Você estava falando sobre lidar com você mesmo, né? Trabalhar o psicológico. E como é que foi a recuperação? Porque quando questão de joelho é uma recuperação muito lenta, né? É quase um ano inteiro que você tem que ficar cuidando, aí demora para voltar. Tem muita questão de mobilidade, né? Então tem alguns atletas que perdem muita mobilidade quando tem alguma lesão grave no joelho. Então, como é que foi trabalhar o psicológico e essa recuperação devagar que você teve que ter aí ao longo desse período para voltar a jogar? No início, a gente não entende, né? Por que comigo e o que eu vou fazer agora, né? Então, a minha sorte é que eu estava num clube estruturado em um mês. Fiz minha cirurgia já. No dia seguinte, já comecei minha recuperação. E os primeiros meses duro. Você é um processo de entender o que está acontecendo com você. Mas o pior é antes da cirurgia, que você tem que esperar e tem que pensar. Quando você faz a cirurgia, você gira uma chave que fala: a partir daqui é treinar e voltar, né? E logo você vai encontrando pessoas no caminho que vão te ajudando, que vão entendendo o seu lado, que vão te levando por um caminho que você não está sozinho, né? A dor é sua, mas você não está sozinho. E nos 3 meses já me sentia bem, e aí você começa a trabalhar uma parte mais parecida ao que é o jogar futsal. Mais preparação física, mais trabalho com bola. E, por sorte ou azar, não sei, uma companheira minha também se lesionou. Então, a gente passou esse processo junto. E creio que ajudou tanto a mim quanto a ela. E eu terminou minha recuperação, terminou a temporada. Então, era como se agora descansar e voltar para a próxima temporada zerada e começar uma temporada a mais, deixando para trás a lesão que já tinha passado.
E quando você voltou da lesão, que você falou que já começou os trabalhos com bola, você ficou com medo? Porque, assim, medo eu digo assim, tem alguns atletas que quando voltam de lesão, eles ficam meio receosos de pisar mais forte, então numa dividida, de forçar logo no começo dos treinos, tipo, fazer uma corrida mais forte. Como é que foi? Você começou com muita cautela ou você já foi, assim que você já voltou com o máximo que você podia? Então, o problema todo foi as férias, porque você dá uma relaxada e a musculatura da perna lesionada, ela não, durante um tempo, ela não é mais a mesma. Você perde a musculatura de uma perna mais que da outra. Então, aconteceu isso nas férias. E quando eu voltei a jogar, eu notei. Primeira semana, segunda semana bem, e logo começou as dores. E eu, mais ou menos uns 4 meses, treinando, normalmente com a equipe, para entender que agora sim, voltei a jogar como eu jogava antes. Agora, daqui para frente, evolui. Mas eu sempre digo para as companheiras que estão passando por isso nesse momento, ou que passam por isso, o problema não é a cirurgia, não é a recuperação, isso são coisas que você tem que passar. Agora, a readaptação de jogar futsal é outro desafio, porque você vai ter que aprender a correr e não pensar, você vai ter que mudar de direção e não pensar, porque no início todo movimento que você faz pensando. A chutar e não pensar que você está chutando. Então, e as dores, seu joelho está entendendo que você está voltando a jogar, então é um processo desafiador, bem desafiador, e eu levei 4 meses. Minha cirurgia, uma recuperação, mais a minha readaptação à pista. Duro. E uma pergunta, bom, daí você volta de lesão e você vai para o Taboão da Serra, né? Então, como é que foi, depois de tantos anos, sair de Santa Catarina e vir para São Paulo? Que, querendo ou não, Sim. Taboão é aqui perto da capital, né? Da capital de São Paulo. Digo que para minha carreira foi a melhor escolha que eu já fiz, assim, em termos de carreira. E tinha um pouco de medo, porque a gente, quando liga a TV e vê uma metrópole, a TV não, quase nunca mostra coisa boa, né? E eu falei, Jesus, vou, não vou? Vou. No fim das contas, eu conversei muito com a Cris e me explicou com cada detalhe como era, como não era. E eu já tinha duas amigas que tinham ido para ali, me falaram muito bem. Falei, vou apostar. Estou voltando de lesão e vou apostar por isso. E foi uma decisão muito acertada. E uma dúvida, eu tinha notado aqui uma pergunta, daí eu tinha esquecido de passar por ela. No tempo que você estava no Barreteiro, você chegou a jogar com a Amandinha ou não? Sim, a gente compartilhou pista durante 4 anos. E aí eu vou te perguntar, como é que é estar no time da melhor jogadora da história do futsal feminino? Conta aí como é que é a experiência de estar no dia a dia com ela, né? Aprender, treinar. Aposto que isso te ajudou muito a evoluir como atleta. Sim. Eu não me lembro se na época a Mandinha ela chegou a ganhar o melhor do mundo, porque a gente cresceu praticamente junto. Porque ela é um ano mais velha que eu, e a gente compartilhou o sub-20 junto, a gente compartilhou o adulto junto. Mandinha sempre foi muito talentosa, a gente sabia que ia chegar longe. Tem um temperamento, um caráter bastante forte, né, dentro de quadra, mas a gente sempre se deu muito bem, sempre se tratou com muito respeito e já sabia que a Mandinha ia chegar longe, né? E fico muito feliz também pela trajetória dela, de ter chegado a 8 títulos de melhor do mundo e, claro, representa, tem a voz do futsal feminino brasileiro, é uma das porta-vozes, na verdade, e compartilhar com ela e fazer parte desse processo é também uma história, uma memória muito bonita que eu levo. Pô, legal. E você, no Taboão da Serra, você tem um momento de ápice, né, na sua carreira. Você chega ao bicampeonato de Copa do Brasil e chega na seleção principal, né? Então, como é que foi a convocação? A primeira vez que você recebe a notificação que você vai jogar pela seleção brasileira. Sim, o tabuão, eu digo que, como foi uma decisão bem acertada, que a gente, quando o Taboão conseguiu montar uma equipe, a gente começou a disputar títulos e ser uma equipe vista em cenário nacional, porque tinha muito essa coisa de ser o Sul. O Sul tem os melhores e Taboão começou a chegar e dizer, não, aqui também vai abrir portas para a gente também.
Então a gente estava num momento muito bom e veio a convocatória da seleção. Não esperava, peguei meu celular, estava num grupo de WhatsApp da seleção brasileira e aquela euforia, os parabéns e mais aquele filme na cabeça que passa, onde eu estou chegando e estou no caminho certo, muito feliz pela convocatória. E como é que foi contar para a família que você tinha sido convocada para a seleção brasileira? Como é que foi a A reação da sua família? euforia, muitos parabéns e muita felicidade por eles verem que apostaram, tiveram uma boa decisão, apostaram no meu sonho e eu estava conseguindo realizar tudo que eu sonhava. E aí, como é que foi ir jogar pela seleção brasileira? Onde foi a apresentação? Como é que foi vestir ali o uniforme? Como é que foi esses momentos de primeira vez de seleção brasileira? Foi em Fortaleza, né, Ceará, e a gente tinha dois amistosos contra a equipe cearense e logo um amistoso contra a Argentina, que é uma excelente seleção sul-americana. E aquela coisa como é jogar na seleção, como é como são as coisas aqui, com a pressão também de estar jogando em casa com a torcida a nosso favor. E me lembro, incluso, que a gente estava no vestiário para se trocando, né, colocando a roupa, e a gente faz o aquecimento com uma camisa de aquecimento. Antes do aquecimento, eu já estava colocando a camisa de jogo e calma, calma, Loura, eu tenho que colocar a camisa de treino para aquecer. E eu, nervosa, né? Aquela situação, primeira convocação. Mas muito bem, muito bom, assim, os dois a gente ganhou os amistosos e teve a gente ganhou e empatou com a Argentina também e com um jogo pegado bem argentino, incluso a seleção argentina pegada dura, fortes e uma memória muito boa porque eu passei muito bem nessa convocatória e com boa recordação. Eu ia perguntar isso, se realmente jogar um Brasil e Argentina é diferente, que se é realmente outro clima que vocês aí têm em quadra. Sim, é o clássico sul-americano, creio que em qualquer modalidade, Uhum. porque a sensação de tem que estar todo momento guerreando e buscando a vitória e buscando o jogo, é vida ou morte. Isso aí, esse é o espírito. E aí você tem essa excelente passagem pelo Taboão da Serra, né? Ganha títulos, vai para a seleção brasileira. E como é que surge o convite para ir para a Espanha? Como é que apareceu essa oportunidade de atravessar o Atlântico e jogar na Europa? Eu sempre tinha claro que eu queria buscar em algum momento da minha carreira, né? Outra liga, outra cultura, outro idioma. E a gente fez o Futsi que eu tô, ele é uma equipe bastante viajada. Gosto desses torneios internacionais. Consegue ver que a nossa modalidade precisa de carinho. E essa equipe, nesse sentido, dá muito carinho. A gente fez um amistoso, e o Futsi foi fazer uma série de amistosos no Brasil. E eu nem sabia que as equipes de fora faziam isso, para te falar bem a verdade. E a gente vai jogar contra uma seleção, uma equipe espanhola, a melhor equipe espanhola, e a melhor equipe europeia, incluso, vai vir jogar contra a gente. Eu falei, ó, sim. E aí fui pesquisar quem estava, incluso já com outras brasileiras aqui. Brasileiras, seleção brasileira. E, ok, a gente foi jogar, eles fizeram uma série de amistosos, não foi muito boa, porque eles foram fazer uma série de amistosos em junho, julho, por aí. E aqui é final de temporada. Ou seja, a minha temporada está começando, eu tenho uma semana de pré-temporada. E aí no Brasil é onde você está voando, porque é a metade da temporada. Então, para elas não foi muito bom, porque chegaram cansadas de final de temporada e a gente aqui, então foram tomando porrada em todos os jogos que foram fazendo. Mas aí se nota que é uma equipe super dura, super trabalhada e também tinham muitas lesões, poucas atletas conseguiram jogar, enfim. A gente fez esse amistoso e logo que acabou o amistoso, a gente começou a conversar com o treinador, com o presidente, né, com a vice-presidente do clube e falaram, a gente tem interesse em você, você não pensa em vir uma temporada com a gente e tal. Eu fui bem clara, eu falei, eu preciso terminar meus estudos. E aí a gente foi conversando durante 2 anos, assim, de saber como tá a temporada aí, como você tá e tal. E aí eu terminei meus estudos
E logo na metade do ano me procuraram de novo, né, para saber se eu tinha interesse. E eu falei, agora que eu terminei meus estudos, sim, só que eu preciso terminar a temporada no Brasil, porque eu não vou deixar o meu clube no meio da temporada, né? E aí a gente fechou para a janela de inverno, que eles falam aqui, que é em janeiro. Quando acabou a temporada em dezembro, eu já estava com o contrato fechado para vir jogar aqui em janeiro, pegar essa meia temporada, adaptação, e logo fazer uma temporada inteira. Então, eu assinei primeira vez por 18 meses. Legal e diferente, né? A sua atitude foi um pouco diferente. Normalmente as pessoas abrem mão dos estudos, principalmente quem é do futebol, assim, dessa parte de profissão, abrem mão dos estudos para ir jogar fora, né? Então eu achei interessante. Você fala, não, vou terminar meus estudos primeiro, depois eu vou. E assim, bem diferente. Você se formou em quê? Eu me formei em educação física, tanto bacharel, e fiz licenciatura também. E fiz um ano de arquitetura. Ah, legal, Arquitetura, diferente. arquitetura eu deixei no meio, mas eu pensei, eu falei, não, eu já sou formada em duas faculdades, vou provar. Quem sabe ali eu não posso estudar também. Estou tentando fazer isso, mas a parte burocrática demora um pouquinho. Mas a intenção também é estar aqui, conseguir estudar, agora que eu já aprendi o idioma, enfim. A intenção é essa aqui também. Pô, então muito legal da sua parte, acaba sendo um bom exemplo, né? Porque infelizmente a vida de atleta ela é um risco, né? Porque às vezes, dependendo da lesão que você pode ter no longo da carreira, você não consegue continuar, né? Ou por qualquer outro tipo de problema. Então é importante ter um estudo para poder seguir, né? E também a vida, entre aspas, de um atleta, né, é mais curta, né? Vocês têm menos tempo de carreira do que outras profissões. Então é importante sempre estar pronto para o futuro. Então, parabéns aí pela Sim. sua atitude de estudar. E vamos lá. Bom, você já falou que tinha interesse de morar fora, de conhecer outra cultura, você já tinha essa curiosidade. E como é que foi chegar na Espanha, se adaptar ao clima, à culinária, que são as partes mais difíceis, a língua? A língua, eu acho que até por ser línguas irmãs, eu acho que não acaba sendo mais fácil de pegar do que, por exemplo, um alemão, do que o inglês. Mas como é que foi a questão, tipo, de se adaptar ao clima, ao jeito das pessoas, à culinária local? Como é que foi essa adaptação inicial aí na Espanha? Não, os primeiros meses eu pensei que eu não ia aguentar. Foi mais difícil que a primeira vez sair de casa. Porque você já entende as coisas quando você sai. E quando eu cheguei, e eu não entendia nada, porque são línguas irmãs, mas quando você chega e seu cérebro só entende espanhol, a todo momento, chega um momento que você desliga. As pessoas estão conversando e você, aham, ok, sim, sai. E a saudade de casa, porque por mais que você vive toda temporada longe, você pode, se acontece algo, se bate saudade, você pega um ônibus, um avião e está na sua casa. Aqui não. E isso você vai pensando com bastante tempo, porque aqui os clubes, eles têm, a maioria deles treinam pela noite, às 8, 9, 10, 11, porque eles dão importância ao trabalho. Então, aqui são atletas, mas se você, por exemplo, está trabalhando trabalhando que seja, numa escola, numa empresa, você tem esse horário para trabalhar e também ser atleta. Tem jogadoras que querem ser só atleta e só trabalham com isso, sim. Tem jogadores que querem trabalhar e ser atleta também. Então, eles dão ou para estudar também, né? Tem nesse ponto também. E então a gente treina nesse horário e eu tinha todo esse horário para pensar durante o dia. E essas coisas na cabeça, não vou aguentar, não sei o quê. Mas logo que você aprende, principalmente a ter conversações, se torna mais fácil. Porque não tem jeito, a gente precisa de pessoas, conversar, e eu não conseguia fazer isso. O fuso não entendia muito bem que hora para ligar para casa, que hora não. Então, a princípio, essa adaptação foi complicada. A comida é parecida. O que não tem é o arroz e feijão. No mais é parecida. Mas aí quando dá vontade, você vai no mercado comprar um feijão e faz, o arroz você faz em casa também. E no mais, creio que essa questão, você com você mesma, é o mais complicado. No mais, é futsal em todo mundo, dentro de quadra. Entender o modelo de jogo do treinador e trabalhar para melhorar isso.
E como é que foi a adaptação ao futebol espanhol? É muito, como é que é? É muito mais diferente? O brasileiro é mais técnico, o espanhol é mais físico? Como é que foi essa adaptação ao estilo espanhol de jogar futsal? Então, a gente tem um treinador muito inteligente, muito tático também. A gente tem, sei lá, uns 20 jogadas de bola parada para cada, para lateral, para escanteio. Às vezes até hoje eu não sei todas, né? Então esse é um ponto diferente. A gente tem muito jogada de bola parada, de saída de pressão, de lateral, de escanteio, de eu não sei todas ainda, né? Mas as meninas que estão aqui há 8 anos tampouco lembram de todas. Imagina eu que estou um aqui. Mas ele dá muita liberdade, ele tem seu modelo de jogo, gosta de jogar muito em 4-0, que é até um modelo do Zego, muito famoso porque ele que criou esse estilo de jogo. E então ele tem esse modelo de jogo, mas dá muita liberdade para um contra um, para você fazer um drible ou tomar a sua decisão dentro do seu modelo. Mas aqui também tem equipes, incluso outras brasileiras, que a gente troca figurinhas, né? E Uhum. diz que tem treinador que fala, você só vai jogar nesse lado da quadra e você só vai jogar nesse lado da quadra. Não tem muita... as brasileiras são mais técnicas em alguns pontos, pelo drible, por jogar nas ruas, por muita coisa. E aqui eles têm essa tática muito, muito registrada. Um futebol muito tático. E você falou de um contra um as brasileiras sobram mais mesmo para cima das espanholas? Enquanto se fala em referência de um contra um, geralmente as brasileiras da Liga Espanhola estão aí. A gente tem uma espanhola aqui que, para mim, vai ser a melhor do mundo esse ano, que é a Anita Luján, que fez uma temporada extraordinária, ganhou com a seleção europeia. Infelizmente, a nossa seleção brasileira, não sei o que está acontecendo, que a gente não está tendo muitas convocações, mas ela fez um ano, tanto quanto o clube, quanto seleções, incríveis. E tem um contra um incrível. Você tem que trabalhar para parar ela. Então, creio que algumas espanholas também estão aí, mas nesse sentido, as brasileiras têm tão um passinho à frente. Ah, legal. Normalmente o brasileiro ele tem essa fama de ser mais habilidoso mesmo, pelo que você falou, Sim, né? Por jogar assim na rua, jogar de uma maneira mais solta, não sempre seguindo a tática, às vezes acaba tendo mais criatividade, né, para sim. brincar. E está adaptada à cidade agora? Já foi viajar? Como é que tá o turismo aí na Espanha? Não, me sinto adaptada, né? Claro que a gente sente a diferença todos os dias, porque eu tenho 10 anos de carreira no Brasil e um ano de carreira aqui. Então, essa diferença a gente sente sempre. Porém, me sinto adaptada com o idioma, com a comida, em viajar por aqui. A União Europeia facilita muito viajar, porque você não tem que ficar dando passaporte toda hora, você não tem que explicar por que você é brasileiro, por que você está fazendo aqui. Enfim, eu estou conseguindo viajar e aproveitar, além do esporte, bastante a minha vida por aqui. Legal. E, Laura, para a gente finalizar aqui a entrevista, hoje você, na Espanha, com passagem pela seleção brasileira, títulos e tudo mais, o que que você falaria hoje para uma menina que está começando a jogar bola lá em Alegre, no Espírito Santo? Qual seria o conselho que você daria para ela hoje? Acredito que acreditar nos sonhos que a atleta tem, que ela tem, e que agarrar as oportunidades quando elas aparecem. Eu tive sorte que muita oportunidade apareceu e sei que não é assim para todo mundo, mas que aproveite as oportunidades que apareça e se não aparecer, busque. Busque a oportunidade que você quer e trabalhe para isso e nunca deixe de estudar. Sempre disso, incluso dou treino também, então sempre digo para os meus atletas que estuda, joga futebol, é seu sonho, joga, mas não deixe de estudar, porque nossa vida de atleta passa e depois a vida cobra. Você dá aula numa escolinha aí da Espanha, é isso? Sim, no contrato que eu fiz, até para incluir o tempo, eu coloquei para gente para dar aula numa categoria, para melhorar a fluência no idioma e também para fazer alguma coisa. Então, com os meus atletas, eu sempre falo, para jogar tem que estudar e são atletas bons. E digo, para jogar comigo a nota tem que estar boa também.
Então, acaba. Eu tento auxiliar de uma maneira que, para mim, deu certo. Talvez não dê certo para todos, mas que é um caminho que se você vai insistindo, trabalhando bem, estudando e aproveitando as oportunidades, você chega. Com certeza. Bom, isso é muito importante, é legal ver. A gente já conversou com algumas atletas aqui, elas têm algumas, que nem você fez arquitetura, tem algumas que são formadas em contabilidade, formadas em outras áreas que não acaba sendo educação física, que é o mais comum, né? E a gente acha sempre importante ressaltar isso, né? Que é importante estudar, é importante estar sempre preparada para o futuro, né? Porque é aquele negócio, a gente não sabe o dia de amanhã, e já que o atleta Exato, depende do corpo, às vezes aparecem imprevistos para algumas pessoas ao longo da vida. E, exato. bom, Loura, obrigado pelo seu tempo. Muito legal conhecer a sua trajetória, ver como você saiu de uma cidadezinha pequena do Espírito Santo, passou por times importantes aqui no Brasil, ganhou Libertadores, Campeonato Nacional, como o Brasil hoje está na Espanha. Acaba sendo uma inspiração, eu tenho certeza que acaba sendo inspiração para muitas meninas que estão começando. E obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo. E agora o espaço está aberto para você, se quiser mandar mensagem para alguém, deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, fica à vontade. Primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da história, falar de futsal. E queria mandar um beijo para a galera aí do Brasil e mandar um beijo principalmente para a Ju também, já que ela ligou a gente nesse sentido para a gente estar aqui conversando. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Quer deixar alguma rede social para o pessoal te seguir, para o pessoal acompanhar seu trabalho? Claro, claro. Instagram, que sou mais ativa ali, Lohana D. Então, beleza, gente. Vai estar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela. Então, segue lá, acompanha lá o trabalho dela. Obrigado, Ju. Também estava esquecendo disso. Agradecer a Ju por ter feito esse meio de campo. E é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, compartilha aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima entrevista. Falou!